Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Boa tarde de terça-feira para vocês. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Natália, entrando aí, deixa eu ver, Lívia, Patrícia, Lívia também, Aldemir, acho que é Aldemir, Amanda, Soraya. Vamos entrando, gente, ficando aí para receber aquilo que Deus preparou para você nessa live especial. Estamos em mais uma live especial. Vamos estar conversando hoje com a nossa querida amiga, irmã em Cristo, a empresária Cíntia Tavares. Ela vai estar falando um pouco daquilo que Deus fez na vida dela. Verdadeiramente um milagre. Se você crê em milagre, tenha certeza no seu coração, Deus vai fazer. Boa tarde, Alda, minha irmã Alda. Boa tarde, meu amor, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Alda Monteira, minha irmã, viu, minha gente? Ela mora lá no sertão, é? Soraya Xavier, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Bárbara, seja bem-vinda, Bárbara. Iris. Então, pessoal, deixa eu falar para vocês. Ontem nós estávamos com a entrevista com a nossa missionária Adriana Moraes. Só que eu estava me organizando para fazer a live. Estava me organizando, era 4h30. E daí chegou a notícia de que o cunhado do meu esposo estava indo para a UTI. Nós tivemos que vir dar assistência a ela. Eu tive que vir para cá, estou na casa dela, junto com meu esposo, dando essa assistência a ela, né? Nós temos que fazer aquilo que o Senhor nos direciona. Paz do Senhor, Tatiane, seja bem-vinda. Então, por conta disso, a live da missionária que ia ser ontem ficou para amanhã, tá certo? Amanhã, às 17 horas, nós estaremos com a live com a nossa missionária Adriana Moraes, que é do Cafezinho com Palavras. Lembra do Cafezinho com Palavras? Eu já participei 2 vezes do Cafezinho com Palavras e agora ela vai estar participando comigo aqui da live VIP. E hoje a nossa convidada é a empresária, a irmã em Cristo, Cíntia, lá de São Paulo. Nós vamos estar conversando com ela daqui a pouquinho. Gente, o testemunho dela é muito forte. Eu sei que não vai dar tempo ela contar em detalhes, porque a nossa live é 1 hora. Mas eu creio que aquilo que Deus colocar no coração dela vai ser falado e vai abençoar a sua vida. Eu tô com a cara assim meio de doente, minha gente, é porque eu tive também uma alergia muito forte. O final de semana foi pesado, mas Jesus é bom, né? O importante é a presença do Senhor em nossas vidas em todo o tempo. Paz do Senhor, Karina, paz do Senhor, Nil, seja bem-vinda. Meire, seja bem-vinda. Amanda, Renata, Caroline, deixa eu convidar aqui. Paz do Senhor, irmão Guilherme, seja bem-vindo. Glória, quando eu voltar com as entrevistas misturadas, eu quero fazer uma live com você, viu, Guilherme? Você tá na minha lista, tá certo? Vai anotando aí. Tem um monte de gente que eu quero convidar, mas às vezes eu tenho que anotar, senão eu acabo esquecendo. Me lembra, Guilherme, que eu quero fazer uma live com você, com a Rejane também. Paz do Senhor, Iracilda, seja bem-vinda. Carolzinha, Deus te abençoe. Juliana Miranda, seja bem-vinda. Soraya, amém, minha querida. Deus te abençoe. Amém, Jean. É verdade. De certeza, viu? É uma guerreira. Sandra, seja bem-vinda. Deixa eu avisar meu povo aqui, que às vezes o Instagram, né, também não avisa. O Instagram não manda as notificações de todo mundo. Tem gente que diz, pastor, a live passou e eu nem assisti, porque eu não recebi notificação. Nem todo mundo recebe. Eu tenho a impressão que o Instagram só manda para 1% dos nossos seguidores, porque não é possível não, você com tantos seguidores e às vezes o número de pessoas que recebe as notificações é bem pequenininha, mas fazer o quê, né? O importante é que a palavra de Deus alcance o coração de vocês. Lenice, seja bem-vinda. Irmã Maria Lima, Deus te abençoe. Irmã Maria Lima é nossa filha na fé, ela aceitou Jesus lá na live da palavra, do Cafezinho com Palavra. Lena, seja bem-vinda. Essa semana está um pouco corrido, minha gente, para mim, porque eu estou nessa correria por conta desse problema na família, de saúde. O cunhado do meu esposo, meu cunhado, ainda está na UTI. Nós estamos nessa expectativa, né? Fica aquela expectativa do parente estar internado. A gente fica naquela expectativa, mas Deus está no controle de todas as coisas. Oxente Acessórios, seja bem-vindo em nome de Jesus. Edil, seja bem-vinda em nome de Jesus. Deixa eu ver se a Cíntia já está entrando por aqui. Cíntia,
Deixa eu mandar um alô para ela, avisando que eu já estou online. Já estamos online. Amém, Renata. Vamos orar em nome de Jesus. Inclusive, minha gente, podem deixar seus nomes aí. Nós estamos com a oração da fé. Estamos orando nas madrugadas. Muita gente doente, gente. Muita gente. Nós estamos recebendo. Nós estamos recebendo muitas mensagens de pessoas que estão... Muito bem, Cíntia já está entrando aí, glória a Deus. Já vou estar marcando ela aqui, ok? Cíntia já vai ficando aí para a gente te convidar, viu? Já vai ficando aí que eu vou te chamar. E nós estamos recebendo, minha gente, muitas mensagens. Olha, tem pessoas na UTI, tem jovens na UTI, tem irmãs de ciclo de oração que estão na UTI. Agora à tarde mesmo, uma irmã desesperada daqui de Recife, desesperada, lá de Peixinhos. A irmã está na UTI. Então, é hora da igreja. A imagem está meio trêmula, né, Euliane? Ela infelizmente, gente, eu acho que é meu celular, viu? Eu acho que é meu celular, porque quando eu faço do outro, ele não fica muito, não. Mas quando eu faço desse celular, aí ele fica com essa imagem, fica assim, tremendo assim, né? A cabeça fica meio trêmula. Mas a voz, minha gente, tá legal. A minha voz tá bem, tá? Me dá um feedback aí, se a voz tá saindo legal. E também, da outra vez, a voz parou. Ninguém ouvia nada, ficou horrível. Mas vamos torcer para que dê tudo certo hoje, amém? Antes de eu entrar na palavra, antes de eu convidar a Cíntia, eu quero só deixar esse versículo para você, porque quando eu recebi uma mensagem da amiga Lília, lá da Suíça, pedindo que nós entrássemos em clamor, amém, Euliane, amém. Que nós entrássemos em clamor pela Cíntia. Então, a única palavra que vinha na minha mente naquele dia era o Salmos 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Olha como isso é forte. Aleluia. Tu estás comigo. Você sabe o que é que significa quando a palavra declara que o Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, o dono da vida, o dono do ar que você respira, quando Ele diz que Ele está com você, meu Deus, porque tu estás comigo. Olha que coisa tremenda. Então aquiete o seu coração. Ainda que você esteja passando por uma adversidade, por uma situação inusitada, como o mundo inteiro hoje está, mas nós temos um Senhor, nós temos um Deus que está dizendo na sua palavra que está conosco, Ele está com você. Ainda que você chegue ao ponto de estar passando pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar com você. Glória a Deus. A garganta é uma bênção. Glória a Deus por isso. Então eu vejo a situação que a irmã Cíntia passou. Mas passou. Amém? Então vamos chamá-la. Eu não vou entrar nos detalhes, porque quem vai falar conosco, quem vai conversar conosco é ela. E nós já vamos estar convidando a irmã Cíntia para... Deixa eu ver aqui, fazer uma transmissão ao vivo. Muito bem. Conversando conosco. Eita glória, Jesus é lindo na sua vida. Ô glória, olha ela aí. Olá, pastor. Paz do Senhor, minha amada. Tudo bem, querida? Você está bem? Eu estou ótima. Você está me ouvindo bem? Tô lhe ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Estou sim. Pronto, a imagem está meio trêmula, mas é meu celular, não se preocupe não. Não, tá linda, tá ótima, estamos lindas. O importante é que a voz, o pessoal diz que a voz está legal, né? Tá então, vejam gente, tá aí irmã Cíntia, minha amiga, irmã em Cristo, empresária, mãe, né? Tá aí,
linda e maravilhosa, passando por um processo de restauração e Amém. Deus fazendo coisas tremendas. Eu estava falando um pouco, Cíntia, antes de você entrar, no dia em que a Lília me ligou pedindo que entrasse em clamor junto com ela e outras irmãs lá do nosso grupo Deus é Fiel. E a única palavra que vinha no meu coração era: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Amém. E eu disse: Deus, é nessa palavra que eu vou orar pela tua filha. Amém. E tu vais tomar a direção. Então, eu queria que você nos falasse um pouco como foi esse processo dessa enfermidade. Você estava bem ou já era uma enfermidade que já vinha? Como é que foi o começo de tudo, Cíntia? Tá, então vamos lá. Primeiro é um prazer estar aqui, falar com a senhora, falar com todas vocês. Vou te chamar de você mesmo, que você é minha amiga, né? Amém. Amém. Mas falar com você, falar com os amigos, né? Com todos que estão aqui e testemunhar esse grande milagre realmente que aconteceu na minha vida, né? Toda honra e glória seja dada a Deus, porque Aleluia. Ele é o dono de tudo, né? Bom, o que que aconteceu? Eu fui fazer uma viagem em família para Cancún, junto com meu esposo, meus filhos, e era uma viagem que tinha tudo para ser uma viagem dos sonhos, né? Para ser realmente uma viagem perfeita, foi tudo muito planejado, né? E o mais curioso, eu estava extremamente saudável, não tinha nenhum problema, né? Até era um ano assim, foi o ano passado isso, né? Isso tem 9 meses. Foi um ano assim de muitas conquistas. Eu havia me formado na faculdade, numa pós-graduação que eu queria muito. Eu havia crescido na empresa. Então, alguns projetos pessoais estavam dando assim extremamente certo. Estava tudo 100% tranquilo. E aí eu falei com a minha família, eu falei, olha, esse ano eu quero tirar um período sabático, eu quero tirar um período com Deus. Eu acho que isso é muito interessante colocar, porque eu falei para o meu esposo na época, eu falei, olha, eu quero ir para Israel, eu quero ficar um período com Deus. Né? E ele falou, olha, eu não tenho interesse em fazer essa viagem nesse momento, pode ir sozinha. Né? E eu cheguei a comprar essa viagem que eu faria em setembro. E aí, antes disso, eu falei, já que nós não vamos, então, nessa viagem juntos, vamos fazer uma viagem com a família. E aí, resolvemos ir para Cancún com um casal de amigos. E eu estava extremamente feliz, contente. Era uma viagem de comemoração. No terceiro ou quarto dia dessa viagem, teve uma situação curiosa que nós estivemos num templo maia, asteca, lá dentro de uma ilha que chama Isla das Mujeres. E aí eu estava com meu filho, né? Nós estávamos todos juntos, mas em algum momento eu fiquei com meu filho e lá tem uma tradição que você faz uma prece, você faz uma oração e coloca uma pedrinha em cima da outra. E aí eu fiz a minha prece e aí sozinha, quietinha, né? Eu falei, Senhor, eu não tenho mais nada que eu queira pedir. Absolutamente nada que eu quisesse material. Desculpa, porque não tem como não me emocionar. E eu falei Não assim, tem como não se emocionar. não tem. Aí eu falei assim para Deus, eu falei assim, a única coisa que eu quero te pedir, só eu e ele, olhando aquela paisagem paradisíaca, né? Eu falei, Senhor, a única coisa que eu te peço é a salvação da minha família. E coloquei a pedrinha. E aí eu virei para o meu filho e falei, filho, você fez sua oração? Ele falou, mãe, mas eu não posso contar, senão não realiza. E aí ficou uma brincadeira. Isso foi no meio da viagem. No dia seguinte, eu comecei a sentir dor de cabeça. No outro dia, eu senti dor de cabeça. No penúltimo dia, lá em Cancún, eu não estava suportando de náusea, dor de cabeça. E aí eu comecei a ter uma crise de vômito, diarreia, como eu nunca tive na minha vida. Eu nunca tive. Eu sempre fui extremamente saudável. E aí, uma crise de vômito, diarreia, nós havíamos feito um passeio de barco, eu voltei para o hotel, para o resort, minha família ficou na piscina, ficaram brincando, e eu voltei para o quarto, e ali eu comecei a passar muito mal, mas muito, muito, muito mal. E eu comecei das 5 horas da tarde até as 3 horas da manhã, num processo de vômito, diarreia, tudo caracterizava
alguma intoxicação alimentar. Parecia ser uma intoxicação alimentar. E aí, quando foi 3 horas da manhã, eu chamei meu esposo e eu falei, pelo amor de Deus, me leva no médico, chama um médico que eu tô morrendo. Eu tava me sentindo muito mal. Aí ele foi até a recepção, chamou, nós fomos, eu fui com ele, eu já estava arrastando, já estava muito mal. E aí nós fomos até a recepção e pedimos que viesse, então, um plantonista, uma médica. Eu voltei para o quarto, meia hora depois essa médica estava lá. Quando ela me examinou, eu já estava, então, há 10 horas nesse processo de vômito, diarreia, sem comer nada, só tinha tomado café da manhã. Ela falou, você precisa ir para o hospital urgente. Você está num processo de desidratação já gravíssimo. E aí foi feito, ela chamou, né, uma van que me levou até o hospital, meu esposo me acompanhou, e quando chegou nesse hospital, os médicos me examinaram, e tudo falando inglês, espanhol, né? A gente estava em outro país, né? E eles disseram assim, olha, pelo exame que eles fizeram de toque, assim, né? Falou assim, olha, eu acho que a gente está com uma suspeita que ela possa estar com o apêndice, algum problema no apêndice. E aí me levaram para fazer uma tomografia. Quando eu voltei, aí eles avisaram, olha, nós vamos precisar fazer uma cirurgia nela, porque a apêndice dela está um pouquinho distendida. Nós não sabemos se ela está assim pelo quadro dela ter vomitado muito ou se já ela vomitou, eu não sabia se a doença tinha provocado isso ou se era o apêndice só que estava distendido. Mas na dúvida, eles disseram, nós vamos ter que operar. Aí nós falamos, mas a gente está a 12 horas do nosso voo, porque o nosso voo já seria 4 da tarde, será 4 da manhã. Esquece voo, você não vai voltar para o Brasil. E aí nós fomos pegos numa situação de surpresa, ficamos em estado de choque. E aí foi aquela correria para ver seguro-saúde, eles não aceitaram o seguro-saúde, a gente teve que pagar. Aí meu esposo ficou providenciando isso, os meus filhos tinham ficado no resort, o casal de amigos nem sabia o que estava acontecendo, né? Não sabia, porque era madrugada. E aí começou a saga, né? Bom, foi feita a cirurgia, né? Eles voltaram para o Brasil, minha filha mais velha voltou para o Brasil, ficou então eu, meu filho e meu esposo. E me operaram um hospital muito bom de lá, considerado o melhor. E assim, eu, sem saber, sabe quando você tá, parece cachorro que é o da mudança, você tá meio perdida, eu já estava muito fraca, né? E aí foi feita a cirurgia, no outro dia eles já nos liberaram, só que eu estava sangrando. Eu sangrando, sangrando. E aí nos liberaram, deram alta, foram extremamente negligentes, foram extremamente imprudentes, dinheiristas, só queriam dinheiro, cobraram um absurdo e levaram. Aí nós fomos para um hotel mais simples, tipo um Ibis, um outro hotel assim perto do hospital, já não era o resort, já não era mais a viagem da família, ali já era uma emergência, né? E eu continuei sangrando, sangrando. E aí nós verificamos que não poderíamos voltar ao Brasil, porque a legislação de lá rege que você tem que ter 5 dias de alta para poder voltar ao Brasil. Então era mais um problema. Nós já estávamos há 7 dias, tivemos que ficar mais 5 dias. Já não tinha mais dinheiro, já não tinha mais roupa, enfim, porque você já está numa situação de emergência, né? A gente já não estava mais em lazer, já não era mais férias, né? E corre para lá, corre para cá. E aí Deus começou já lá, a trabalhar na minha vida, no silêncio. Eu sabia que existia um movimento, que algo muito fora do meu controle estava acontecendo. E em nenhum momento, pastora, nenhum momento eu questionei Deus. Nenhum. E meu processo, ele só estava começando. Isso, eu falo que a minha vida ela foi dividida em 3 desertos. Esse era o meu primeiro deserto. E aí eu precisava voltar ao Brasil. O nosso maior desespero é voltar ao Brasil, porque aqui a gente tinha plano de saúde, aqui a gente estaria na nossa terra, a gente estaria com os amigos que a gente tem, que conhece, enfim. Aí foi uma peleja, foi um sacrifício esperar esses 5 dias. Eu tive que
passar por outras clínicas lá para tomar soro, porque eu já estava desidratando e já estava realmente ficando bastante debilitada. O meu marido não sabia se ele corria com meu filho, se ele corria comigo. Deus preparou um taxista, que foi um anjo do Senhor, Carlos, seu Carlos, e ele nos levou numa UPA, nessas UPAs de bairro, bem simples, bem simples. E ali começou o meu processo, bem simples, um calor, aquele ventilador a 1 por hora, né? E, enfim, e eu ali entregue, totalmente entregue, totalmente na dependência de Deus. Agora era só a mão de Deus ali, era só a mão de Deus. Ali era só Deus. O que eu mais queria era voltar para casa, mas eu mal sabia que eu estava só começando um caminho. Eu estava apenas começando um processo, né? E aí, com muito custo, nós viemos de Cancún para o Brasil, né? E eu tive que me maquiar. Eu estava tão amarela já, porque meu fígado já estava em falência, que eu tive que me maquiar. Eu não tinha força, pastora. Eu já comecei a usar fraldas nesse processo. Eu comecei a usar fraldas porque esse sangue que saía do meu corpo era como se fosse uma diarreia. Ele saía, então eu não tinha muito controle, porque ele dava aquela vontade em qualquer ambiente. E eu já não estava comendo, eu já não estava me alimentando. E aí eu fiquei numa clínica, né, como eu disse, lá de bairro, até que desse os 5 dias para que eu pudesse voltar ao Brasil. Nós voltamos ao Brasil, que eu tive que me maquiar para passar pela alfândega, para passar pela vigilância sanitária do país, para eles darem, né, esse alvará que eu pudesse viajar. E o médico de lá, ele questionou, porque eu já estava muito amarela. Para a senhora ter uma ideia, eu já estava de cadeira de rodas, que eu não conseguia andar, dada a fraqueza que eu já estava sentindo. Então, eu que já viajei, passeei, que sempre fui tão ativa, de repente, pela primeira vez, eu me vi dentro de um aeroporto, sentada numa cadeira de rodas, passando por tudo, e sem saber o que estava acontecendo. Viemos para o Brasil, são 2 voos de lá para cá. No segundo trecho do voo, eu vomitei preto. E aí, eu estava na parte da frente do avião, e o meu marido e meu filho estavam atrás. Quando a comissária viu aquilo, ela falou assim: nós vamos ter que parar esse avião, nós vamos ter que fazer um pouso de emergência, até tá morrendo. Eu já estava num estado de choque séptico, eu já estava em septicemia, mas eu não sabia. Mas assim, meu Deus. Minha cor, né, minha aparência, e vomitei preto, vomitei sangue. Enfim. Aí chamaram o Júnior veio, ele falou, não, ele até mentiu, ele falou, sou médico, tal, para tentar dar uma disfarçada. E aí, seguimos, faltava 2 horas para chegar em São Paulo. Eles queriam pousar o avião 2 horas antes. Chegamos em São Paulo de madrugada, ele veio a 1 milhão por hora, viemos para Piracicaba, e aí eu fui internada na UTI. A hora que eu cheguei aqui, eu estou em Piracicaba, né? Então, quando eu cheguei em Piracicaba, a minha mãe estava no hospital. A hora que a minha mãe me viu passando numa maca, minha mãe quase morreu, porque eu já estava tão amarela, eu já estava tão debilitada, que eles não sabiam nem quais seriam as minhas chances, porque já era um estado muito grave. Porque ter ficado fora do hospital durante aqueles 5 dias, apenas tomando um sorinho, uma vitamina, não era o suficiente para quem estava perdendo sangue todo esse tempo, e pós-cirurgia. E aí começou o meu calvário em Piracicaba. Eu fiquei 20 dias aqui na UTI, em Piracicaba, e eles deram as drogas para melhorar, só que o hospital, a gente sabe, a gente tem que dar a vez para o outro, você tem que ficar, né, tem plano de saúde, essas questões burocráticas, e como eles não conseguiam achar o diagnóstico, eles não conseguiam, eles começaram a fazer exames, mas nada conclusivo.
Quando deu 20 dias, aí o médico falou assim, olha, a gente não tem mais o que fazer. Não temos mais o que fazer. Nós vamos ter que te liberar, você vai para casa. Você não tem como ficar aqui em Piracicaba, você não tem um apartamento, nada aqui. Eu falei, não, eu não tenho, que eles queriam fazer aquele tratamento home care, que eles levam o médico em casa. E a cidade que eu morava era aqui do lado, mas é uma cidade pequena. Aí eles disseram assim, olha, nós não temos como te mandar um médico lá. Mas a minha vontade de voltar para casa era tão grande, porque eu havia saído da minha casa em julho e nós já estávamos no final de agosto. Já tinha passado o Dia dos Pais, tudo no hospital, né? Porque eu já tinha ficado aqueles 5 dias em Cancún e já tinha se passado mais 20. Então, eu já tinha mais de 30 dias que eu estava fora de casa. Pois bem, aí eles me liberaram e eu voltei para casa. Eu voltei numa sexta-feira à noite. Quando foi no final de semana, o meu pai foi me visitar e minha mãe estava comigo todo o tempo. Todo o tempo a minha mãe cuidou de mim, né? Eu tive muito suporte que eu não teria conseguido se eu não tivesse esse suporte emocional, espiritual da minha mãe, né? E aí, quando meu pai foi me visitar no final de semana, ele viu que eu já estava muito de novo, caidinha no sofá. Ele falou, minha filha, deixa eu te levar para São Paulo. Eu queria que o médico, o amigo da família, te visse, que eu não estou convencido ainda que você está bem, né? E eu tenho uma irmã que é dentista, eles mandavam foto para minha irmã, ela já tinha vindo me ver e tal. E minha irmã falou assim, ela está em choque, ela não está bem, ela não está bem. Pois eu aceitei a ajuda do meu pai e aceitei que ele me levasse nessa consulta em São Paulo. Aí, fomos para São Paulo na segunda-feira. Quando eu cheguei em São Paulo, eu já estava com a mesma sensação que eu estava em Cancún, desfalecendo assim no carro. Já entrei no consultório do médico de cadeiras de rodas de novo. Eu não tinha força muscular. Eu não tinha condições musculares. Aí o médico falou assim, UTI direto. Meu Deus. Aí eu olhei e falei, de novo. Eu tinha acabado de voltar para casa. Eu falei, ai meu Deus. Aí foi o meu deserto de São Paulo. Lá eu fiquei ruim. Lá eu morri, pastora. Lá eu tive... Você ficou inconsciente esse período de UTI em São Paulo? Não, pastora, tem algumas curiosidades que são incríveis. Eu fiquei consciente todo o tempo. Eu me lembro de tudo, absolutamente. Eu não tive dor em nenhum momento. Eu tive o quadro de septicemia, eu tive falência múltipla de 3 órgãos, meu rim parou, meu fígado parou, meu pâncreas parou e meu coração bateu a 30. Eu não tive febre. Então, assim, era um negócio tão esquisito, tão diferente, que eu deixei os médicos doidos, porque assim, todo mundo que tem todas as pessoas, geralmente, que tem septicemia, a grande maioria tem febre, porque a septicemia nada mais é do que uma infecção generalizada. Isso. E eu não tinha febre, né? As pessoas, geralmente, que estão num quadro como esse, em geral, elas já ficam em coma induzido, porque quando você tem falência de órgãos, é muito difícil, com 3 órgãos e o coração batendo a 30, de sobreviver. A chance de sobrevivência é mínima. Muito difícil, é mínima. Acho que 20%, eu acho. Menos. O médico me falou em 5%. Meu Deus do céu, então, milagre mesmo. Quando os médicos tratavam com a minha mãe, tratavam com a minha família, eles diziam o seguinte, que eles estavam lidando com um inimigo oculto. Eles não conseguiam saber se era uma bactéria, se eu estava com câncer, se eu tinha um linfoma. Ninguém sabia o que era, porque era novo. Principalmente porque aconteceu num outro país. Essas doenças novas e essas coisas que acontecem fora, elas até serem tratadas, enfim, né? Então, assim, a gente estava lidando com um cenário onde não sabia-se qual era o diagnóstico. E aí eles me deram muitas drogas, muitos remédios. E aí, pastora, todo o tempo, eu fiquei muito calma, muito tranquila e muito confiante
Eu não achei que eu fosse morrer em nenhum momento. Porque, assim, eu tenho uma fé, desde criança, eu tenho uma fé inabalável. Eu sempre tive uma fé e uma conexão com Deus muito grande. Eu me converti há 20 anos atrás, né? E mesmo antes de me converter, de ser evangélica, eu desde criança, eu tenho um contato com Deus, uma intimidade com Deus tremenda. Glória, glória a Deus. Sempre, sempre, sempre. E aí, eu tive várias experiências ao longo da minha vida. Mas como essa experiência, jamais. Essa foi a maior experiência de todas, né? Só que eu sentia que tinha alguma coisa. Eu posso descrever que a todo momento é como se eu estivesse nas mãos de Jesus. Eu me sentia no colo. Eu cheguei a ter visões que a minha cabeça estava no colo de Deus, sabe? Porque foi tão doído, foi um processo tão difícil. Aquele monte de agulha, aquele monte de aparelho, e na UTI eu não estava entendendo muita coisa. E os médicos, cada dia, eles falavam: olha, a gente está tentando, mas não tem um diagnóstico, mas nós estamos tentando, nós estamos tentando. E eu vendo aquele sacrifício da minha mãe, que ficou comigo. Ai, desculpa, eu tenho rinite, começo a chorar, meu nariz já escorre. E a minha mãe comigo, e aí ela falava assim: olha, eu só saio daqui com você. Eu só saio daqui com você. De um jeito ou de outro. Ela falava assim: eu vou com você até o final. E se você morrer, eu morro junto. Aí eu falava: eu não posso morrer, porque eu não posso. Primeiro eu pensava no meu filho. Foi o que eu mais pensava nos meus filhos, e em especial o Davi, que é meu filho de 10 anos. E eu falava assim: Senhor, eu não posso morrer, porque eu tenho o Davi. O Davi é minha vida. A Isabela já é uma moça, eu sei que ela já está criada, eu já cumpri com a minha missão na vida dela. Eu tenho uma filha de 24 anos e um filho de 10. Mas o Davi, eu não podia deixar o Davi. Então, assim, eu falava: Senhor, eu não posso falhar, porque o Davi precisa de mim, a minha família precisa de mim. E vendo, né, aquele desespero da minha mãe, e aí a minha mãe trocava minhas fraldas, a minha mãe escovava meu dente, minha mãe penteava meu cabelo. Pastor, eu não tinha força para nada, nada, nada. Eu fiquei numa cama de hospital usando fralda. Imagina, um mulherão, eu tenho 1,80 m, eu sou gigante, todas minhas amigas falam: esse loirão. E que de repente ali eu estava frágil, eu estava despida de qualquer coisa. Ali não tinha beleza, não tinha dinheiro, não tinha sucesso, não tinha nada. Ali eu estava vivendo uma total dependência de Deus. De Deus. E assim, foi tão incrível essa experiência, porque a cada dia, sem diagnóstico, e os dias foram se passando num quadrado, sem eu ver a luz do sol, sem eu saber o que estava acontecendo do lado de fora, né? Sem o contato com a minha família, com meu marido, com meus filhos. Eu fiquei só eu e minha mãe ali. E aí, eu não tinha outra coisa senão confiar. Confiar na grandeza do Senhor. E fazer valer tudo que eu tinha escutado sobre Deus. Só que eu posso te dizer assim, eu conhecia Deus, que eu achava que eu conhecia Deus com intimidade, mas eu posso te dizer que eu conhecia Deus de ouvir falar. Hoje eu conheço face a face. Ele é meu amigo. Eu tive uma experiência na UTI. Eu tive uma experiência porque todos os exames, eles davam negativo e não fechava. Era um quebra-cabeça que não fechava. E os médicos tentando dar uma coisa ou outra, mas não tinha. O caminho foi ficando cada vez mais estreito, né? E eu não melhorava. E eu melhorava uma coisa, piorava outra, melhorava uma coisa. Todos os dias eu tirava sangue umas 4 vezes. Eles tiveram que fazer um catéter aqui em mim, igual as pessoas quando têm tratamento de câncer, porque as minhas veias já não suportavam mais.
Eu sei. As minhas pernas ficavam inchadas assim, que eu tive que colocar aquelas meias de compressão e tinha uma máquina que ficava assim nas minhas pernas para que eu não tivesse uma trombose. Eu tive que usar aquele CPAP que as pessoas estão usando respirador agora. Eu usei esse respirador porque eu tive água no pulmão e aí para eles não precisarem fazer aquela drenagem, eles me pediram que usasse essa máscara de oxigênio. Então, assim, eu passei por tudo, todos os processos. Quando foi na minha última semana de UTI, eu já estava no limite, mas ainda assim, quietinha. E minha mãe, que me conhece muito, minha mãe falava assim, eu tô te desconhecendo, você tá muito quieta. Ela falava assim, você não é assim, você tá muito quieta. Né? Eu não reclamei, eu não falei nada. Eu só agradeci, fiz amizade com os enfermeiros todos. Aliás, foram anjos que Deus colocou. Eu louvo a Deus pelos médicos, pelos enfermeiros que cuidaram de mim, né? E aí era muito engraçado que eles me tratavam como um bebê. E eles chegavam e falavam assim: "Nossa, que moça linda! Que moça linda! Olha!" E eu acabada, parecendo uma doida com o cabelo. Mas eles viam alguma coisa? Não sei. Minha alma ali, de repente, olha, nós vamos cuidar de você com carinho. Abre a pernoca. Olha, a gente veio para trocar sua fralda. Às vezes eu achava que eu estava num filme, porque eu falava, meu, fralda é coisa de nenê. Eu sou uma mulher de 40 e poucos anos e estava ali à disposição. Eu estava entregue nessa situação. E aí, quando foi na última semana de UTI, os médicos não conseguiam achar de jeito nenhum o que tinha, o que não tinha. Eles disseram assim, olha, o último exame que nós vamos fazer em você é a colonoscopia. Que esse exame é muito agressivo, então nós precisamos que você melhore muito para a gente fazer a colonoscopia, que ela é endoscopia, só que, né, ao contrário. E ele é muito invasivo. Pastor, o processo normal de colonoscopia é um processo de 12 horas. Você toma um remédio, ele faz com que você tenha, né, uma lavagem, e aí eles fazem o processo. Mas Deus precisava demais. O meu processo demorou 72 horas. 72 horas. Foram 3 dias que eu desci no inferno. 3 dias. 3 dias porque eu já estava começando a me alimentar. E aí, nesse processo, você fica sem água, você fica sem comida, você fica totalmente entregue, né? E tomando aquele laxante para limpar o intestino. O que aconteceu? Eu comecei a enfraquecer de novo, porque eu já estava debilitada, né? Mas agradecendo e assim, ai meu Deus, tomara que amanhã dê certo, tomara que amanhã dê certo. Quando chegou no último dia, no terceiro dia, aí os médicos viram que já estava muito complicado, porque eu já estava sem comer há muitos dias, né? Eles falaram, olha, a gente vai ter que fazer uma lavagem retal. Ah, meu Deus. Aí, além de ter já, né, diarreia para todo lado, já tinha feito tudo e mais um pouco, eles pegaram 4 litros de soro, colocaram uma cânula, eu de lado, aí ali eu perdi toda a minha dignidade, ali eu vi que eu não era absolutamente nada, ninguém. A minha mãe me via, né, chorando assim, mas eu não, nenhum momento, eu nunca reclamei, nunca, nem Deus é testemunha. Eu aceitei e aí eu pensava assim, meu Deus, eu falei que eu ia te encontrar em Israel, que eu ia fazer a viagem, e o senhor veio até aqui, porque só pode ser isso. Aí eu comecei a entender que, na verdade, o meu período sabático estava sendo ali. Eu e Deus. E aí, graças a Deus, passou esse terceiro dia, esse exame foi feito. E aí, a hora que acabou esse exame,
A minha mãe tinha saído para tomar um café e foi um dos pequenos momentos que eu estava sozinha no quarto. E para mim esse é o ponto alto do meu testemunho, porque assim, foi a hora que eu me encontrei com Deus. A hora que Meu Deus. eu voltei desse exame em si, que você toma, né, aquele Dormonide, a hora que eu voltei, eu estava sozinha no quarto. E aí eu falei assim, Senhor, acabou. Eu falei, chega, chega, eu não aguento mais. Meu Eu falei, Deus. Senhor, eu não suporto mais. Eu não tenho estrutura para continuar. Senhor, me perdoe. Eu falei para ele, mas eu vou te pedir. Eu falei assim, eu sei que eu tenho 2 filhos, mas eu falei, Senhor, o Senhor faz um milagre na minha vida hoje, ou me leva embora. Por favor. Meu Eu falei, me leva embora, porque eu não suporto mais. Desculpa. É muito forte, é muito forte. Meu Deus. E nessa hora, sozinha, naquele quadrado de vidro, dentro daquela UTI cheia de aparelhos, eu senti um vento suave que passou igual um carinho no meu rosto, assim. Aí Deus falou assim para mim: eu faço coisas loucas para confundir os sábios, coisas sábias para confundir os loucos. Eita glória, meu Eu Deus. conheço a Bíblia, eu conheço, eu já É muito estudei. Eu forte. falei, Senhor, quem falou isso foi Paulo, em Coríntios. Eu falei, Senhor, o Senhor está aqui. Eu falei, o Senhor está aqui. Aí Deus falou assim: eu vou mudar a história da tua vida. Eu vou mudar a história da tua vida. Ele falou Meu assim Deus. para mim: os médicos nunca vão encontrar o diagnóstico. Meu Nunca. Deus. Você está curada. Que tremendo. E Meu nesse Deus. momento, desculpa, nesse momento, eu senti um gozo, uma paz, um empoderamento, uma Glória. felicidade. Eu senti Oh, Deus, o Espírito aleluia. Santo, meu coração batia, queimava. Eu comecei a rir, a chorar. Minha mãe virou e falou assim, e minha mãe chegou pela porta, tadinha, ela sempre fazia isso, né? Oi, minha filha, foi tudo bem? Aí eu virei e falei assim, mãe, você não sabe quem esteve aqui? Você não sabe quem acabou de sair daqui? Deus esteve aqui, mãe. Ai, Glória. Senhor. Oh, Deus. Minha mãe veio do Aleluia. meu lado, eu cheia de aparelho, minha mãe me abraçou. Eu falei, mãe, o Senhor esteve aqui, eu tô curada, mãe. Nós vamos embora, mãe. Eu não vou ficar mais Glória a aqui. Deus. Glória a Aí eu Deus. falei, eu não aguento mais, mãe, mas eu tô curada. Aleluia. Pastora, foi tão impactante isso, que isso foi numa quinta-feira. No outro dia, a médica passou às 11 horas da manhã. E a médica me deu alta para ir pro quarto. Ela falou assim para mim, Cíntia, nós não temos o diagnóstico. Meu Deus. Nós não temos o diagnóstico. Igualzinho Deus falou comigo. Os médicos não vão achar, não tem diagnóstico, porque sou eu. Deus falou para mim. Pastor, eles me reviraram do avesso. Eu fiz todos os exames, tudo que você imaginar no hospital eu fiz. A única coisa que eles acharam foi uma úlcera gigante por conta dos remédios que eu tomei, que eram muito fortes. Mas não foi a úlcera que causou tudo isso. A úlcera foi
para casa. Oi, você tá me Uma ouvindo? travadazinha, Cíntia, aqui. Deixa eu ver se volta. Aí, Voltou. Não, aqui tá ok. Eu tô deu te uma ouvindo normal. parada. Eu tô te ouvindo Pronto. Vê aí, normal. pessoal, se voltou. A gente não pode perder a finalização desse testemunho muito forte, muito tremendo. A gente sente Deus assim de uma maneira sobrenatural. Ainda é Deus de milagre. Amém. E Amém. aí, pessoal, voltou Amém. aí, E travou? aí, Me digam aí, senão eu vou voltar. Finalizar. Só um minuto. pastora, eu tô. Voltou? Vamos voltar com Cíntia. Cíntia, me dá um alô aí, só para me voltar com você. Ok? Já ouvi várias vezes a Cíntia me falar dessa experiência. Deixa eu ver aqui se ela me dá um oi, que a gente possa voltar com ela mais uma vez. Não saiam para vocês ouvirem a finalização desse testemunho. Nós ainda vamos orar por você. Ainda temos um tempinho aqui, ok? Então, permaneçam aí, ainda temos 12 minutos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho a Cíntia aqui para a gente reconectá-la de novo. Infelizmente, a internet tem essas coisas, né? Quando a gente está no melhor, aí trava, cai. Mas Jesus é lindo. E eu creio que esse testemunho hoje, assim como está me impactando, vai impactar muitas pessoas também. Ok? Deixa eu ver aqui. Pronto, vamos chamá-la de novo. Ok? É muito forte esse testemunho. Muito forte, muito impactante. Eu creio que nós teremos. Oi, pastora. Então, voltamos, deu aquela travada. Ok, voltamos. Então, Cíntia, pode continuar da parte onde você deu aquela parada. Isso. E aí eu voltei. Aí a médica me liberou para o quarto. Do quarto eu tinha que fazer fisioterapia, porque eu já não conseguia andar mais, né? Então eu não conseguia tomar banho sozinha, eu não conseguia andar e nada mais. Mas eu fui me reabilitando, aí eu voltei para casa. Então, assim, eu voltei para minha casa quase 60 dias depois, né? Se pegar da data que eu viajei, o período que eu passei num hospital, o período que eu passei em outro, são praticamente 60 dias fora de casa. 50 dias só de hospital e a viagem, né? Então, Qual assim, foi a sensação de chegar em casa? Como foi? pastora, é um milagre, porque depois que eu já estava melhor, né? Aí os médicos contaram para mim todos os riscos que eu tive. Os meus índices eram tão ruins quando o meu fígado parou, meus rins pararam e tudo mais, que eu tinha que fazer o diagnóstico era de fazer hemodiálise, era um diagnóstico de usar eles falaram em usar marca-passo quando o meu coração estava a Meu 30, Deus, mas meu foram Deus. tantas coisas que eu fui livrada, que tipo assim, quase, mas aí não aconteceu, quase, mas não aconteceu. Aí os médicos começaram a contar, e minha mãe também, né? A contar que um dia à noite eles se reuniram com a minha mãe e minha irmã e falaram: olha, a gente não sabe se ela tá com leucemia, né? Se é um linfoma, se é uma doença de Crohn, se é uma autoimune. Tipo assim, os diagnósticos aos olhos
da medicina, não era para eu estar aqui jamais. Entendeu? Assim, era para eu ter ido embora. Eu bati na trave, vamos dizer assim. Eu bati na trave para morrer muitas vezes, né? E aí, depois de lá para cá, eu já vivi vários outros milagres. O meu cabelo caiu inteiro. Esse cabelo que eu tô aqui, ele tá crescendo, mas isso aqui é um cabelo postiço, isso aqui é um mega hair. Isso aqui não é o meu cabelo. E assim, Deus tem cuidado de mim, pastora, em tantos detalhes, que sábado agora foi meu último milagre. Sábado agora foi muito interessante que uma amiga minha, que eu gosto muito, ela é muito especial, ela chama Adriana, aqui de Piracicaba. E ela estava com os cílios todos bonitos esses dias, e eu virei para ela e falei, eu queria colocar e tal, né? Ela me deu o contato de um pessoal, e eu fui, eu nunca tinha visto eles nunca tinham me visto. E eles não sabiam nada dessa história, nada. E eu falava com Deus todo dia que eu queria voltar a ser loira. Eu falava para o Senhor, Senhor, eu quero voltar a ser eu quero voltar. Eu já estou de dentro para fora curada, eu estou fantástica. Mas eu queria, e passei por vários outros processos emocionais nesse período, mas eu queria me sentir pertencendo novamente à minha vida. Aí foi tão curioso que eu fui nesse salão para fazer os cílios, coisa de mulher. Pastora, um moço que eu nunca vi na minha vida, Júlio, fantástico, amigo dessa minha amiga, ele falou assim, eu posso te dar um presente? Ele nunca me viu. Ele falou assim, eu posso te dar um presente? Porque eu comentei com ele que eu queria, daqui 3 meses, fazer as mechas no meu cabelo. Aí ele falou, olha, como o seu cabelo está em processo de crescimento, você passou por química, né? Que eu falei que tinha ficado doente, mas ele não sabia do quê. E que meu cabelo tinha caído. Aí ele falou assim, eu vou te deixar loira sem estragar seu cabelo. Você aceita? E me virou de costas, o espelho aqui atrás. E começou a trabalhar no meu cabelo. Quando ele me desvirou, um tempo depois, que eu olhei, isso aqui é cabelo, não foram as luzes. Ele colocou umas mechas de cabelo. Pastor, eu olhei. De repente, eu me vi novamente sendo aquela mulher que eu sempre fui, né? Sempre fui vaidosa, Glória a Deus. sempre me cuidei. Só que foi um cuidado, um presente, um mimo. Assim como já aconteceram outras tantas coisas nesses 9 meses que eu me curei, tem 9 meses, que só Deus poderia fazer. Coisas do meu íntimo, coisas que são preciosas para mim, sabe? Então, eu sinto um cuidado de Deus na minha vida nos detalhes. Nos detalhes. Aleluia. Sabe? Então, assim, eu queria deixar essa mensagem de que, às vezes, a gente acha que essas curas, esses milagres, estavam lá no Velho Testamento. Aconteceu isso, o paralítico andou, ou Lázaro, quando ressuscitou. Não! Nosso Deus é vivo. Jesus é vivo, ele faz milagres hoje. Aleluia. Ele faz hoje, ele pode curar uma enfermidade na sua casa. Aleluia, aleluia. Jesus pode salvar uma situação que para você é uma situação que está perdida. Porque ele fez para mim, ele vai fazer para qualquer um de nós. Amém? Então, assim, eu não sou privilegiada, eu só sou uma filha obediente, né? Eu muito temente a Deus, muito temente a Deus. Mas eu tenho tanta certeza, eu tenho tanta fé, que a minha história, ela é escrita por Deus, que eu não temo nada do meu futuro. Então, assim, da mesma forma que eu fiquei como um cordeiro e eu fui passei por todo esse processo, realmente, assim, crendo nesse milagre, eu acredito que todo o meu futuro está nas mãos do Senhor. O que vai acontecer daqui para frente é para a honra e glória dele. E ele tem usado, aleluia, levantado amigas, amigos, pessoas queridas, a minha família, a minha mãe, que é meu anjo da guarda, o meu pai, que foi um homem valente, que me pegou naquela cama lá em casa e que falou, eu vou te levar no médico, porque por horas eu poderia ter falecido na minha casa. Eu ia falecer na minha cama, no meu sofá, que era onde eu ficava. Mas os meus pais, eles me resgataram e eles falaram assim, não, vamos tomar uma providência. E eu tive várias pessoas, vários anjos de luz ao longo de todo esse tempo que oraram. A Lília,
uma amiga querida, nossa amiga em comum. A Lília foi uma pessoa que me sustentou no período que eu mais precisei, porque quando eu voltei para minha casa, eu tive um outro período de deserto, que foi me readaptar às questões novas da casa, aquela dinâmica de 60 dias fora de casa, os meus filhos, o meu marido, eu estava meio perdida, meio perdida. E ela intercedia por mim nas madrugadas, ela conversava comigo. Eu tenho tantas outras pessoas, se eu for falar de amigas queridas aqui, eu tenho uma irmã, a Janete, uma irmã minha, de coração, minha amiga desde os 15 anos, que me socorre, às vezes até hoje, quando tem dias que bate um pouco a tristeza, né? Eu falo, Jean, pelo amor de Deus, fala comigo, me ajuda. E ela ora comigo. Glória a Deus. A senhora, quantas vezes a senhora me socorreu, né? Sem me conhecer, que a senhora não me conhece ao vivo, não é mesmo? É verdade. Né? A gente está se falando. Então, assim, são muitas pessoas, amigos de Poços de Caldas, meus amigos de Varginha, umas pessoas queridas que eu fiz em Capivari, que é uma cidade onde eu morei enquanto eu estava casada, né? Hoje eu não estou mais e agora estou refazendo a minha vida em Piracicaba com meu filho. Então, assim, o meu povo da Nutrimax, que é a minha empresa, os meus funcionários, que são minha família, minha extensão. Então, assim, Glória a Deus. foram orações, tiveram pessoas que foram doar sangue daqui, lá em São Paulo. Porque para eu recebi 7 bolsas de sangue. Para eu receber o sangue, você tem que doar o dobro, né? Então, pastora, eu só tenho que agradecer. Eu sou milagre, eu sou prova viva do milagre. Glória a Deus, glória a Deus. E que esse testemunho, ele seja assim, para que as pessoas realmente despertem, que nós estamos num tempo agora de despertar, da gente realmente se refazer de dentro para fora. Eu vejo essa pandemia e tudo isso que está acontecendo como uma oportunidade de melhoria, como uma oportunidade que a gente possa se aproximar de Deus, das pessoas que a gente ama, que a gente consiga valorizar um copo d'água, porque eu, melhor que ninguém, eu sei a sede que eu senti. Minha mãe tinha que molhar gaze na minha boca com água, porque eu não podia beber água. Eu passei fome no hospital, porque eu tive exames que fizeram com que eu precisasse passar esse período. Então, hoje, um copo d'água, tomar banho sozinha, poder escovar meu dente, poder pentear meu cabelo, e me sentir plena de novo, isso é dádiva de Deus, isso é um milagre. Isso é para fazer a gente ver que nós não somos ninguém sem Deus. Não tem dinheiro, não tem diploma, não tem nada, nada que realmente a gente possa se vangloriar. Porque nós podemos ter projetos, mas os planos são de Deus. A última palavra é de Deus. E nós, para sermos aprovados, nós precisamos ser provados. E eu louvo a Deus pela minha aprovação, eu louvo a Deus pelos meus desertos, eu louvo a Deus pela doença que Deus me deu, para que eu hoje fosse essa mulher de fé, de brilho nos olhos, para que eu possa testemunhar o amor de Deus por onde eu passar. Eita glória! Meu Deus! Minha irmã, por mim eu passava o resto da noite te ouvindo, porque essa experiência que você passou é uma experiência ímpar. É como você disse, conhecia Deus de ouvir falar, né? Como é feita a prova de Jó. Jó também disse isso. Exato. Mas agora conhece e tem intimidade com Ele. Então, tenho certeza, muita gente aí, batemos o recorde de presenças. Infelizmente, o Instagram, quando dá 1 hora, ele desliga e eu não quero perder essa live, eu quero salvar essa live. Ela vai lá para o IGTV. Então, foi uma imensa alegria, um prazer assim, maravilhoso da parte do Senhor estar conversando com você sobre um assunto tão tremendo. Como você diz, às vezes as pessoas pensam que